Fala galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Fala, galera da aviação, mais uma vez aqui dando continuidade do projeto. Hoje estamos aqui com um colega da aviação, Kleber Carvalho. Ele tem 25 anos de experiência, passou por empresas como Sênio, Omni, hoje está na Azul. Ele é mecânico, ele foi mecânico, é piloto hoje e um excelente fotógrafo. Kleber, quero te agradecer a sua presença aqui hoje, a sua participação com a gente, tá? Muito legal estar podendo rever você, te reencontrar, trocar essa ideia, contar um pouquinho da tua história, que eu sei que você tem uma trajetória bem legal, correu atrás do teu sonho e hoje está colhendo os frutos de tudo aquilo que você vem plantando ao longo dos anos. Para quem não te conhece, todo mundo na Bacia te conhece como Carvalho. Para quem não te conhece, se apresenta para a gente, Carvalho, por favor. Valeu, Murilo. Obrigado aí pelo convite, tá? É um prazer, uma satisfação estar presente aí no seu projeto, novo projeto. Que Deus te abençoe aí com esse lindo projeto que você está criando aí, tá? Que muito agregue valor aí ao pessoal da aviação, o pessoal que está entrando, o pessoal também que já está na aviação há bastante tempo, nossos colegas, nossos amigos aí, né, de tanto tempo. E mais uma vez também é uma satisfação falar contigo, porque faz tempo que a gente não se vê, né? Mesmo que Uhum. seja online, mas a gente faz tempo que a gente não se comunica. Eu acho que mais de 10 anos que a gente tá afastado aí das operações do offshore, tá? Então, Exatamente. para quem não me conhece, né? Quem não me conhece na aviação, meu nome é Kleber Carvalho. Eu sou mais conhecido como Carvalho, né? Eu trabalhei 10 anos no offshore, praticamente. Então, todo mundo me conhecia ali como Carvalho. Eu trabalhei entrei, na verdade, pela Líder Táxi Aéreo, né? Passei pouco tempo lá. Depois pulei para a Elivia, passei também quase 2 anos na Elivia, depois passei para Sênior, praticamente pulando ali de lateral de hangar, né? A gente mudava de hangar. Era uma fase muito legal do offshore e terminei minha atuação no offshore na Omni, né? E de 2009 a 2015, né? Quando eu saí da Omni, foi no auge daquele problema lá da crise econômica brasileira, petróleo, Petrobras, política, impeachment da Dilma. Então, naquela bagunça Uhum. toda ali, eu saí da Omni, né? Então, foram 4 empresas aí, né, que eu passei, que eu completei minha fase de trabalho, né? Fui muito feliz nessa etapa da minha vida, 10 anos de offshore. E é isso aí. Hoje eu estou na aviação comercial, né? Estou na linha aérea e correndo atrás dos meus objetivos, né? Cheguei aonde eu gostaria de chegar, na parte de pilotagem, muito trabalho, muita dureza, muito tempo, mas graças a Deus aí eu fui abençoado e hoje eu estou compondo aí a equipe de pilotos das Azul Linhas Aéreas. Cara, que legal. É muito, assim, para mim é muito gratificante você ver a trajetória de alguns colegas, né, que traçam uma meta, planejam um sonho e conclui. Kleber, engraçado quando você falou a respeito das empresas que você passou ali na Bacia em Macaé, que da torre para cá você veio subindo, né? E terminou literalmente no final lá na É, Omni, né? eu só não dei a volta, né, para BHS, que era a antiga BHS, Você do só outro não deu a lado do volta aeroporto. pro outro É lado do a aeroporto. CHC. É. Legal, cara. E E pulei aeróleo também, né? A Bristol atual, né? exatamente. Ah, é isso mesmo, verdade. Só pulou aeróleo. Ô, Kleber, e conta pra gente,
como foi o teu encontro com a aviação? Klebinho, o Kleber, lá no começo, aonde ele achou a aviação? Como foi esse match? Cara, eu normalmente, quando eu converso sobre esse tipo de assunto, né, parece até clichê. As pessoas acham que é um clichê antigo. Ah, não, eu desde criança eu sonho e tal com aviação. Mas é verdade, eu não posso fugir da realidade, né? Uhum, Eu desde moleque, cara, desde muito cedo mesmo, 3 4 anos de idade, eu lembro que é uma memória fotográfica que ficou na minha vida. Eu recebi um avião do meu avô foi militar do Exército, na época da guerra, e ele tinha, cara, naquela época, um F-14, um F-14, o caça americano, e esse avião, ele era um avião de metal e muito moderno para a época, década de 80, né? Eu sou de 79, e eu tinha ali uhum, 83, 4 anos de idade, não lembro mais ou menos, e eu lembro que eu recebi esse avião, e aquilo para mim foi um puta de um presente, fiquei apaixonado por aquilo, o avião andava no chão, parava, abria as asas, né? Aquela asa de forma de geometria variável do F-14, ah, acendia luzes, fazia barulho, então, cara, para uma criança aquilo foi chamou muita atenção. E meu tio, né, eu tenho um tio, por parte de mãe, irmão da minha mãe, que ele foi comandante aqui em Recife durante muitos anos, voou para o grupo Votorantim, né, do Abílio de Moraes, né, uhum, o bilionário brasileiro, né, o grupo Votorantim, essas coisas, do Banco Votorantim. E eu praticamente fui na cola dele ali, né, cara? Fui procurando informações, colava com ele nos hangares, né, quando podia. Então, desde pequeno mesmo, sabe? Muito cedo, a aviação me atraiu, né? Eu morava também num bairro que ficava na final daqui de Recife, né? Onde eu uhum. atualmente moro, né? E poxa, eu ficava correndo atrás dos aviões passando ali em cima, pousando, sabia de qual salteado pelo som do motor, qual era a aeronave que passava lá, os antigos 727, 737, né? Os aviões mais antigos, a Uhum, galera que é mais nova não conseguiu pegar. Então, assim, eu comecei realmente muito cedo essa paixão, esse amor pela aviação. E a minha entrada, né, propriamente dita, foi em 99, né, já são aí 25 anos do meu uhum, ingresso na aviação, que foi na aviação militar, né, na aviação do Exército. Em 1999, eu entrei na aviação do Exército em São Paulo, ali em Taubaté, como aluno do curso de formação de sargentos, e aí para a formação de mecânicos de voo, né? Então, ingressei, legal. mas ao mesmo tempo eu tinha um sonho de ser piloto. Na verdade, eu não queria ser mecânico, eu nunca tinha sonhado, é até engraçado, né, falar isso. Eu nunca tinha me visto mecânico de aviação, Uhum, ou helicóptero, ou avião, independente de qual fosse a área, né? Eu não me via, eu não tinha esse sonho, não tinha esse interesse, né? Mas foi uma porta de entrada porque eu não tinha dinheiro na época, né, cara? Como muitos aí passam dificuldades e não tem isso. esse acesso, né? A gente sabe como funciona. Então eu não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro para bancar meu aeroclube, né, as horas de voo que eu gostaria de fazer logo no início, com 16, 17 anos. E aí o caminho foi entrar nas Forças Armadas. Então, inicialmente, eu entrei na Força Aérea Brasileira, aqui em Recife, como soldado especializado, e ao mesmo tempo eu fiz o concurso para sargento do Exército, da aviação do Exército. A gente já escolhia Uhum, a arma, né? A gente já escolhia o direcionamento. E aí eu fui aprovado e cheguei em Taubaté em 99, no início de 99. O curso durava um ano, né? E nesse uhum, período eu conheci o Aeroclube de Taubaté. O Aeroclube de Taubaté ficava na mesma base militar, na mesma região da base militar, do outro lado da pista. Então, assim, busquei informações, fui lá saber como é que custava, quais eram os valores, dias de curso, e comecei a fazer o curso teórico de piloto privado aos domingos somente. Né? O curso uhum, era aos domingos. Então, de segunda a sexta-feira eu tinha minhas atividades militares no curso de formação. Sábado, normalmente, era folga, a não ser que tivesse serviço, né, uhum. militar. E no domingo eu aproveitava e fazia as aulas lá do curso teórico. E no final de 99 eu terminei essa parte teórica e aí comecei a fazer as horas de voo no aeroclube, né, devagarzinho. E é isso aí. Cheguei na aviação pelas portas do Exército Brasileiro. Agradeço muito a oportunidade. Foi uma escola maravilhosa, né, que me proporcionou abrir os caminhos da minha formação na aviação e me proporcionou muitas oportunidades. E eu cheguei até aqui com essa porta aberta inicial, né? Então, 99 foi meu início na atividade de aviação propriamente dita, né?
Então, em paralelo, né, à sua formação de mecânico, você já foi trabalhando no teu sonho, que era chegar a piloto, né? Você Exato, já foi fazendo exatamente, exatamente. em conjunto. Exatamente. Aproveitei a oportunidade que tinha um aeroclube do lado, apesar de ganhar pouco, né, o salário não era essas coisas de aluno, mas aí eu fui aos trancos e barrancos com a ajuda de pai, de mãe, de família, Uhum. fazendo as horas de voo, né? E consegui tirar meu piloto privado em 2002. Então, assim, mesmo assim, foi praticamente 3 anos depois, né? Antes de ir para Então, Macaé, Kleber? antes, eu já era piloto privado antes de ir para Macaé. Pô, que legal, cara. Já Legal. era piloto privado já, entendeu? Então, foi difícil, cara, porque não é fácil para quem não tem dinheiro, né? Quem não tem E não é um barato, né, cara? patrocínio ou uma família, não é barato, né? O custo é elevado. O custo é muito E, elevado. ao mesmo tempo, por ser militar, né, cara, você tem toda a sua carreira militar. Então, você não pode abandonar uma carreira militar para fazer uma loucura de abandonar tudo e querer ser piloto do nada. Não, não tem, não funciona dessa. Então, era Uhum. meio que em paralelo, né? Por isso que demorou bastante até eu chegar onde eu cheguei, entendeu? Então, tu pegou num ponto interessante a respeito do abandono da carreira militar. Só que chegou um momento que você fez isso, né? Quando você optou realmente por ser Exato, mecânico e partir para Macaé. Como é que foi essa exato, decisão aí, exato. cara? Família, como que envolveu Então, todo mundo? mano, assim, eu sempre fui um cara muito decidido, né, Murilo? Eu acho que é, é até uma forma, tá, de passar experiências para quem está começando também, quem chega numa situação de decisão e às Uhum. vezes titubeia, fica ali em dúvida, não sabe o que fazer, essas coisas, tá? Uma das informações que eu passo, um dos conhecimentos e experiências que eu passo é, galera, se vocês têm alguma coisa em mãos para decidir, né, dois caminhos a seguir. Primeiro, se planeja, né? Se planeja. Coloca lá os prós e os contras, o caminho a seguir, como atingir aquele objetivo, quais são os Meta. percalços que tem pela frente, as metas, exatamente. Então, assim, faz um planejamento bacana e com esse planejamento você consegue identificar qual rumo tomar. Fica muito mais fácil, né, qual rumo seguir. Então, assim, para mim sempre foi assim. Nunca foi difícil tomar decisões por esse sentido, mas Aham. as decisões eram difíceis por natureza. Abandonar uma carreira militar não é simples. Ninguém faz isso normalmente, né? Ninguém É faz. normal que isso aconteça, tá? Então, voltando à tua pergunta, o que é que acontece? Eu entrei na aviação militar em 99, né? Me formei no final do ano, terceiro sargento. Comecei a trabalhar na aviação militar, voando, voando, voando. Ali fiz quase, acredito que 700 horas de mecânico de voo, né? Eu voei dois tipos de aeronaves. O Esquilo, mais conhecido como Esquilo, né? Que é um helicóptero muito voado no mundo inteiro, no Brasil também, as forças militares e policiais. Então, voava de mecânico de voo. E o Dauphin, que é o Pantera, conhecido como Pantera na aviação militar. A gente voa também muito lá, né? E o que é que acontece? Em 2003 para 2004, foi um negócio bem interessante. Alguns colegas de aviação, inclusive o Varley, que você conhece, Uhum. né? Mi- Varley. Mineirinho Varley, tá? O Batata, o Sérgio, eu acho que tu conhece também, o Batatinha, Batata. tá? Sim, sim. Batata, então. Eles Aham. eram também militares, né? Da aviação do Exército. E o que é que acontece? Eles começaram a ter informações que existia um mercado chamado offshore, né? Que estava bombando naquela época. Era a transição ali do início da década de 2000, Uhum. né? Então estava bombando aquele negócio todo, por muitas empresas e muitos empregos. E assim, eu não estava muito voltado para isso, né? O meu objetivo era continuar na aviação militar até o momento que eu saísse para a aviação comercial, para voar avião. Nem helicóptero era avião. Meu objetivo era esse. E aí eu soube, né, entre conversas de quartel, aquele negócio todo, que eles estiveram lá numa operação, passando por Macaé, pousaram em Macaé, né, na região, e viram aquela movimentação de helicópteros todos. Viram que tinha um Dolphin também, inclusive o Mike Quilueco, né, o famoso Mike Quilueco, que foi da Sênior, né, Uhum. um dos primeiros Dolphins que chegaram ali. E aí eles voltaram com essas informações. Pô, cara, Macaé tá assim, tá assado, tá bombando. Mas isso mesmo não me abalou, não me interessou. Pouco depois, no meio de 2003 ali,
Um colega meu, que era do batalhão de manutenção de aviação e suprimento, ele chegou para mim e falou: Cara, vai ter tem uma empresa de Macaé, olha só que legal. Tem uma empresa de Macaé chamada Elivia, olha que legal, que está comprando 5 helicópteros Dolphin, que eram os que a gente utilizava na aviação militar, claro, de uma Uhum. outra versão, mas Dolphin N3, você N3. conhece muito bem, Trabalhei exatamente, lá também com tá? eles. Exatamente. E essa empresa está comprando três e não tem ninguém para trabalhar com experiência. Então, vamos colocar o currículo lá, porque já foi solicitado para a gente, né? Que a gente coloque o currículo, pelo menos para fazer o curso e ver o que acontece, cara. E aí eu coloquei o meu currículo, eu fui um dos chamados para fazer o curso, o treinamento, né? Mesmo estando ainda na aviação militar. Ao Pô, final de 2003, acredito que em outubro, se não me engano, o curso iria começar no Rio de Janeiro. Então eu peguei um desconto em férias, a gente chama de desconto em férias lá, que é 30 dias, você pega 15, né? Você sim. pega 15 de desconto em adiantamento. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, né, com uma equipe lá que tinha se formado, inclusive um outro colega de aviação militar, e a gente fez o curso pela Elibraz. A Elibraz deu o curso na sede da empresa, da Elivia, no Rio, né? Uhum. E a gente concluiu o curso e eu voltei para a aviação militar e continuei. E tinha uma previsão que ao final do ano, de 2003 para 2004, eles estariam trazendo essas aeronaves para o Brasil já, e montadas, aquele negócio todo, e começar a operação no offshore. Então, eu já Uhum. tinha, de 2003 para 2004, uma previsão que poderia sair da aviação militar e começar no offshore, né? Por ter feito esse curso todo lá. Não ocorreu, a Elevia teve algumas dificuldades de logística e financeiras no momento, e não conseguiu trazer os 3 helicópteros iniciais. Trouxeram dois, né? Que foi o Hotel Juliette Serra e o Hotel Juliette Romeu. E acredito que você tenha trabalhado com eles, se não me engano. Trabalhei com eles. Tá? Exatamente, os Depois eles azulzinhos foram lá da para Omni. Elivia. Depois eles foram para Omni. Exatamente, exatamente. Então, o Uhum. Juliette Serra e o Juliette Romeu, eles chegaram ao Brasil ali na metade do ano de 2004, tá? Eu não fui, eu não fui porque a proposta financeira era pior do que o que eu estava no Exército, tá? Eu não fui. Alguns colegas que estavam fora do mercado foram, já eram civis na época, e começaram a operar no offshore essa aeronave, tá? Começaram a operar no offshore essa aeronave. Esses dois. E eu ainda continuei no Exército. Ah, ao mesmo tempo, Murilo, eu estava correndo atrás do offshore, né? Estava correndo atrás de buscar essa oportunidade, que eu via como uma grande oportunidade de crescer da profissão. A Certo. gente sabe que a aviação militar é uma aviação muito fechada, né? Você segue aquela carreira, passa lá 30, 35 anos, e não muda muito. E eu gosto de aventura, eu gosto de conquistar meu espaço, né? E foi sempre assim. Então, eu já estava pensando, pô, como é que eu vou fazer? Se eu não for para a Livia, como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou sair da aviação militar e ingressar na aviação civil? Passou o ano de 2003, entrou o ano de 2004, a Elvia começou a operar e eu já pensando o que fazer. Bom, chegou no final de 2004, eu decidi sair da aviação militar, do Exército, da aviação militar. Tá? Uhum. Eu achei que eu já estava num ponto muito bom, já estava saturado daquela operação. Tá? Eu sabia que não ia crescer muito mais do que aquilo, que ia ter que passar esses 30 anos na carreira militar. E eu não estava satisfeito com isso, né? Eu não estava feliz com isso. Eu Uhum. queria realmente desenvolver muito mais na aviação civil. E aí, ao final de 2004, eu pedi baixa do Exército. Né? Tomei essa decisão difícil, não foi fácil. Né? Convencer pai, convencer mãe que seria o melhor, aquele negócio todo. E é a maior Né? resistência, né? Tomei muita resistência. Né? Você é Uhum. louco, você vai abandonar a carreira militar, a O carreira certo de pelo duvidoso. estabilidade, certo pelo duvidoso. Cara, eu não tinha isso em mente. Né? Então, quando chegou ao final de 2004, em novembro, que eu completei 6 anos de aviação, eu pedi baixo. Uhum. Tá? Falei, ó, não quero mais. Coloquei meu pedido lá de saída da aviação militar. E aí eu fiquei o início de 2004 até fevereiro de 2005, eu tirei quase que umas férias. Né? Foi Uhum. 2 meses sabáticos, digamos assim, para me reorganizar
e replanejar o futuro. Então, eu vim para Recife, fiquei aqui tranquilo, replanejei, e aí me apareceu uma oportunidade muito, muito rapidamente, né, de um outro colega que tinha sido da aviação também, militar, um amigo meu de Natal. Ele falou: cara, eu conheço uma galera do DAC, antigo DAC, tá? O antigo DAC que hoje virou ANAC, né, digamos assim. Verdade. E esses caras têm um contato muito bom numa empresa terceirizada da TAM. Não era nem Latam, era a TAM, Uhum. né? Transportes Aéreo Marília, da aviação comercial. Então faz o seguinte, vai lá no DAC e conversa com eles. Aí eu aproveitei, eu tinha acabado de sair da aviação militar, fui no DAC para pegar as carteiras, né, as carteiras de aviação, né, a carteira de célula e a carteira de motor. A de aviônica eu não peguei, porque a minha especialidade era motores e célula Tu no conseguiu, Exército, né? tu conseguiu pegar direto ou você teve que fazer o exame? Direto, direto, direto. Top. Naquela época era direto, tá? Eu não sei como é que tá hoje, tá? Sinceramente, eu Eu não acho que tem sei. que fazer uma prova agora. Eu acho que agora tem que fazer a prova. Você É, comprova a então na experiência e faz a época, prova. legal, legal. Eu levei meu currículo, todos certificados de treinamento, todas as etapas que eu tinha passado, e aí foi expedida a minha DAC, né? Antiga, que era célula e motores. Então, Uhum. de posse daquela carteira, eu poderia trabalhar na aviação civil agora tranquilamente. E no mesmo momento eu fiz o contato com eles, né, para abrir as portas da comercial, porque eles já tinham essa oportunidade. Aí foi me dar a oportunidade de Uberlândia, Foz do Iguaçu ou Porto Seguro, para trabalhar no Ramp Transit, que é o comercial, você sabe, que tem aquele mecânico ali de rampa, né? Que Aham. recebe a aeronave, coloca o fone, fala com o comandante, faz Faz o um pushback. walk-around, vê como é que está tudo lá e libera. É, o pushback, aquela coisa toda. Então eu ingressei, né, na Tecmaer, chamada Tecmaer, nem sei se existe mais, era uma terceirizada lá em Uberlândia. Só que eu passei muito pouco tempo, Morelo. Por quê? Porque eu já tinha colocado currículos no offshore inteiro. Eu coloquei currículos no offshore inteiro. E aí a líder me chamou para conversar e chamou, né, para me oferecer aquela oportunidade do Segoa, no Rio de Janeiro, que era ali na Lagoa, Rodrigo de Freitas. Né? A Sim. Polícia Civil tinha, ou era militar, não lembro, tinha um Dauphin. E eles falaram: cara, você não quer trabalhar com essa aeronave e tal? Tem uma vaga abrindo, não sei o quê. Não, beleza, vou. Só me dá o dia e a hora que eu vou. E eu estava em Uberlândia. Aí o que é que me acontece? Olha que loucura, cara. A psicóloga me liga: Kleber, dia tal, vem para cá para fazer entrevista e vai começar. Beleza. Eu estava na experiência ainda dessa empresa lá em Uberlândia. Estava dentro do período de experiência. Aí pedi para sair, peguei um busão e fui para Macaé. Cheguei em Macaé depois, isso uma semana depois, né, entre essa ligação dela e a chegada em Macaé, ela me fala que a vaga não tinha mais. Não, não tem mais vaga. Fechou a vaga lá, deu ruim, não sei o que. Eu falei: porra, mas como assim? Você me pede para sair da empresa, me oferece uma vaga que está tudo certo. Nesse meio tempo que eu pedi demissão, você não me comunicou nada. Eu estou aqui agora, Que doideira. desempregado e e sem o que fazer. Isso lá em Macaé, cara, na sala da psicóloga. Aí ela falou: cara, realmente é mesmo. Faz o seguinte, eu vou chamar o chefe da manutenção aqui, o Chapéu. Você conhece o Chapéu? Chapéu. Chapéu de couro. Vou chamar o Chapéu e aí ele faz uma entrevista contigo e te aprova, tu entra de mecânico aqui na líder. Falei: pô, já não tenho nada, paciência. Vamos ver Tá o que que bom. rola. Aí ele veio e me fez umas perguntas lá de manutenção. Fui aprovado e entrei como mecânico 4 na líder, né? Que era o mecânico. Ou era um, não lembro, cara. Se é de baixo para cima, de cima para baixo. Eu não tô lembrado. Mas eu acho que era 4. Eu acho que o Aham. nível mais baixo era o 4. Lá, a líder é o Aí contrário. aceitei aquele 4, emprego 3, na 2, líder. 1. É, beleza. Então é um, né? Mecânico um. Não, mecânico O 4. mais Mais baixo, o baixo nível. começa com 4, 3, 2, vai descendo. Tá, e vai subindo para um. Tá, então era isso. Mecânico 4. Então eu ingressei na líder, naquela loucura que era líder, né? Naquela época. Muita aeronave, muita gente,
período da noite, madrugada, pô, é o couro realmente comendo em Macaé. E também foi um excelente aprendizado. Trabalhei com o, pô, o Caçapa, o Azevedo, Juarez, assim, figuras conhecidíssimas do offshore, né? O Uhum. falecido Mac, Valmir, né? Então, assim, foram inúmeros colegas e amigos que eu fiz, mas também foi um período muito curto na Líder, Uhum. aproximadamente 4 meses. Tá? Por quê? Porque a Elivia me chamou. A Elivia, aquelas aeronaves que tinham chegado, que estavam planejadas, ingressaram no offshore em 2004, em 2005, na virada, né, eles me chamaram. Então aí eu entrei na Elivia realmente para trabalhar com os Dolphins em julho de 2005. Aí eu entrei no Dauphin, que era a aeronave que eu tinha mais experiência, né, que eu já estava trabalhando na aviação militar há algum tempo. E aí sim, aí eu comecei a começar minha carreira na Elivia em julho de 2005. Né? E aí foi, Elivia, logo após sênior e em seguida Omni, né? Quando eu terminei minha carreira no offshore, na Omni. Então, eu acho que o início deu para entender mais ou menos aí, não Deu. sei se ficou. É muita Ficou. informação, cara, Não, é. é muita história, Não tem tá? jeito. Mas a trajetória é essa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ficou na Elivia de que ano a que ano? Eu fiquei na Elivia de 2005 a 2006, um ano e pouquinho. Porque eu tô te perguntando porque eu entrei na Elivia em agosto, acho que foi agosto de 2006. Eu Eu comecei lá em agosto de saí, 2006, eu acho que eu saí em julho de 2006. em julho, né? Então foi pouquinho tempo. É, é. Então você pegou Tu entrou França, com. Peguei, eu trabalhei com França, o na Pedrinho, Helicon, né? aquela galera Pedrinho toda. Nanã, França. É, o França era auxiliar na época, o Pedrinho era auxiliar na época, lutando também pelo espaço deles aí, grandes amigos Isso aí. aí, grandes amigos. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você então não foi, você não teve a passagem como auxiliar, né? Você não viveu a experiência de Não, auxiliar, não, né? não, não. Já foi na manutenção direto, como mecânico Já- direto. E você, quando você veio para o meio civil, foi fácil a adaptação ou você achou muito diferente assim do que você vivia Não, dentro do cara, meio militar? Foi tranquilo? não, muito fácil, muito fácil. Eu nunca tive dificuldades assim de adaptação em empresas, em ambientes, né, cara, em maneira de operação das empresas, né? A gente na aviação militar, nas Forças Armadas, a gente aprende a disciplina, a hierarquia, né, que são as bases Uhum. de uma disciplina. Então, eu nunca tive Foi dificuldades, tranquilo? né? O que a empresa tinha como padronização, a gente seguia e a única coisa que mudava muito era a dinâmica operacional de Macaé, né? Que é bem rápido, aquele Bem negócio rápido. todo, aqueles Volume 15 de dias de voo, de hora folga de todo, voo, essas coisas, né? né? Volume de, exato, exato, manutenção noturna, né? Então, era a única diferença. O resto, para mim, foi bem tranquilo de Então, adaptar. então aí, o que começou como um caminho alternativo, você se identificou bem com a manutenção. Então, você caiu, Exato. O encaixou caminho direitinho. alternativo, exato. O caminho alternativo virou o caminho oficial, digamos assim, né? Aham, Virou o caminho oficial, porque, como eu falei, depois da Líder, que foi a primeira, depois dele via esse período entre 2005 e 2006, e a Sênior, né? Eu comecei em 2006, logo depois, 2006, aí saí em 2009, 2009 eu comecei na Omni até 2015, entendeu? entendi. Há uma curiosidade com esses Dolphins aí, tá? Só para fazer um Ah, gancho, é que eram cinco, lembra que eu falei no início? Eram cinco. A Elivia conseguiu dois, trazer dois para o Brasil. E onde é que ficaram esses outros três? A Sênior pegou a o Sênia pegou, não contrato. foi? Exatamente, que era o Ciarreco Golf, o Ciarreco Hotel e o Ciarreco Índia. Entendeu? Legal. Então, no momento que eu estava na Elivia, eu, o Afonso, o Varley, o Luciano, o Milton, o Renato como inspetor, o Rocha, falecido Rocha, amigo Rocha, essa galera toda praticamente transpôs da Elivia para a Sênior, praticamente todo mundo. Migrou Porque todo mundo. a Sênior, é exato, a Sênior precisava de mecânico para os três que estavam chegando. Né? E a gente foi montar essas aeronaves lá em São Carlos, no hangar da TAM. A gente E, a- montou lá, pintou
e veio voando. O Kleber, e a Sênia também, quando ela chegou aqui, não sei se eu estou enganado, você vai poder dizer, ela chegou ali meio bem forte no mercado com relação a salário, Chegou, a chegou, estrutura, chegou. né? Chegou bem forte, É, né? exato, exato. A Senior chamava muita atenção, porque era uma empresa nova, né, recém-chegada. Ela era Castleware, antiga Castleware, Isso aí, é né? verdade. A Senior assumiu a Castleware e o padrão deles era muito elevado, cara. A gente fazia até uma comparação, pô, eu queria ter o uniforme da galera da Sênior, né? Os caras tudo com camisinha quase social. Pô. Principalmente quem estava na Elvia na época, Exatamente. porque a Pô, Elvia, uniforme, as aeronaves brilhando, cara, né? Os 7,6 lindo, cara, tudo perfeito. E a gente se espelhava muito na Sênior, né? é, E aí aí aconteceu de eu também ser convocado para lá e fui, cara. Fui com o coração aberto. a gente brincava lá na Elvia que o uniforme lá ele era hereditário, ele vinha passando de geração em geração. Geração. Cara, mas era, Mais ou rapaz, menos isso. era mais ou menos isso. Então, Kleber, para mim uma característica legal foi quando eu comecei a trabalhar lá, é que uma empresa era do lado da outra. E isso, assim, para mim era fantástico, porque você tinha contato com todo mundo, da Sênior, da Omni, eu entrei na Elivia, né? Então tu conversava com o pessoal da Líder, da BHS, precisava de alguma coisa, ia lá, pegava emprestado. Então a gente tinha essa integração entre os mecânicos ali e os pilotos muito forte, né, cara? Isso era muito bacana lá no nosso mercado, né? Exato. É, né, era uma característica muito boa, né, cara? Inclusive, para esse lado aí da parte técnica mesmo, né? A parte de amizade, de círculo, né, de amizade, mas também na área profissional, na área de emprego, né? Porque Isso. a gente sempre sabia quando a empresa estava precisando de alguém, ah, saiu alguém, foi promovido, pô, abriu uma vaga, cara, era rápido, né? A Rádio Peão corria Já, solta, né? a Era rádio peão corria solta ali, ó, cara, tá precisando de 3 mecânicos. Pô, no instante a galera se escalava. Não, bota meu currículo lá, pô. É legal, exatamente. Ô, Kleber, legal. dando continuidade, você entra na Omni. Lá você entra como o quê? Mecânico, inspetor? Cara, depois de sair da sênior, eu entrei como mecânico, né? Uhum. O Estevão, que era o mecânico da aeronave, foi promovido a inspetor, abriu uma vaga. O Odilon, nosso amigo Odilon, Odilon. né, comentou comigo, né? Ó, abriu uma vaga lá, tua vez, cara. Aí eu fui, me apresentei para o grande Nélio, né? Chefe da manutenção da Homem, grande Nélio, que Deus o tenha. A gente bateu um papo, ele me convidou para trabalhar lá, pronto. E aí eu, né, segui os trâmites burocráticos normais de sair da sênior e entrar na Omni. A Omni eu entrei como mecânico 2, que começava como um, 2, 3 e 4, né? Lá era ao contrário. Eu entrei como mecânico 2 e rapidamente, cara, eu tive uma ascensão muito rápida na Omni, graças a Deus, tá? Porque a Omni adquiriu o primeiro AW depois da Sênior, né? A Uhum. W39. Então, os primeiros vieram para a Sênior, as três máquinas, e a Omni pegou o Oscar Mike November, que foi o primeiro AW da Isso. Omni. E aí, eu e o Odilon já tínhamos o curso da aeronave, e aí a gente assumiu essa aeronave praticamente como mecânico dela. Então, a gente fez a montagem no Brasil, lá no hangar da Omni, no Rio de Janeiro. Uhum. Fizemos todo o processo de recebimento junto com a equipe toda, os primeiros. E aí eu comecei a trabalhar na Omni, né? Nesse período praticamente da chegada do AW. E aí, uma outra curiosidade, nesse processo de recebimento da aeronave, montagem, tudo, Uhum. o Nélio me chamou no canto, né? Ele estava com Marcelo Dutra na época, que era a qualidade da Omni. Eles me chamaram no canto e eu falei, pô, cara, eu vou levar um esporro, né? Vou levar uma chamada por algum motivo. O Nélio era um cara muito brincalhão, mas ele falava sério quando ele queria brincar. Né? Ele reagia de uma forma séria, você não sabia se ele estava brincando ou não. Aí ele Uhum. me chamou lá no canto e falou: Carvalho, é o seguinte. Eu falei: Ih, já fui reprovado na primeira atuação, digamos assim, na frente da chefia, fui reprovado. Aí ele falou: Ó, considere-se promovido para mecânico 3
tá? O seu salário não vai mudar agora, porque você está com menos de um ano de casa, mas Uhum. quando chegar em fevereiro de 2010, eu tinha entrado em 2009, quando chegar em fevereiro para março de 2010, você vai receber como mecânico 3, mas já se considere, tecnicamente falando, como mecânico 3. Falei, porra, não tinha nem 6 meses de casa, cara. Que Falei, que moral, isso, hein? velho? Falei, que é isso, velho? Não, que é isso? Não, não, eu tô vendo o seu trabalho aí junto com a galera aí, você desenrolou, você assumiu. Não, tá promovido. Então tá bom, tá ótimo, graças a Deus, obrigado, e vamos seguir em frente. E assim, aí a minha carreira na Omni, cara, só deslanchou, né? Porque isso foi de 2009 para 2010. Aham. 2010 foi carimbado a promoção, então no início do ano eu comecei a ser mecânico 3. E em 2011, 2010 para 2011, eu já peguei a função de inspetor. Eu já fui, digamos assim, promovido para inspetor. Muito rápido também, né? Então, um ano Uhum. e meio praticamente, quase 2 anos, eu fui de mecânico 2 para mecânico 3 Pô, e atuar como inspetor. Pô, ótimo, segui meu rumo, fazendo o que tinha que ser feito, sempre com segurança e qualidade, correndo atrás. E em 2014, né, um ano antes de eu sair da Omni, eu fui promovido a supervisor. Também fui chamado, né? Foi me apresentada a proposta, a opção de ser promovido a uhum. supervisor de manutenção. E aí eu também fui promovido. Então, eu fiquei de 2014, praticamente um ano. Aham. Fiquei praticamente um ano, de 2014 a 2015, como supervisor na Omni. Então, saí como supervisor em 2015. Né? Então, foi muito gratificante, aprendi bastante, oportunidades inúmeras. Né? Fiz praticamente 4 traslados internacionais, trazendo as aeronaves lá dos Estados Unidos Uhum. para o Tudo a W? Brasil, os AWs, exato. Curso na Elibras, né? Curso do EC155, curso de Dofan. Virei instrutor na Omni também, fui instrutor de manutenção. Dei bastante cursos de motor e de célula. Então, assim, cara, foi uma passagem muito, muito gratificante, muito importante na Omni, né, que eu tive. Agradeço muito a oportunidade de ter passado por lá. Né? E fiquei praticamente 6 anos também. Foram quase Aham. 6 anos de Omni, total. Tá? E depois disso, aí eu começo uma outra história também bem interessante, já fora do Brasil. Né? Então foi bem legal essa fase de Omni aí. Ô, Kleber, só para pegar esse gancho na Omni, eu acho legal, assim, até para quem tá assistindo, para quem está tendo esse espelho da carreira, né? E traçando alguns objetivos e metas entre a inspeção e a supervisão. O que você pode dizer para a gente sobre as características das funções? Como elas funcionam assim? Como foi essa transição de mecânico, inspetor, inspetor, supervisor, assim? As diferenças básicas quais são? O mecânico em si, ele é o cara que atua na aeronave, o cara que está ligado diretamente com a aeronave, praticamente é o responsável, né, pela operação diária da aeronave ali. E o Uhum, inspetor ele está flutuando, né, ali por trás desse sistema, fazendo com que a operação da aeronave diária, as manutenções diárias, as manutenções de hangar, sejam elas noturnas ou não, né, as liberações de documentação, liberação de apresentação de serviço, né, uhum, sejam feitas de uma forma condizente com os manuais, né, com a legislação de aviação, e atuando junto com o mecânico também, né, nos itens de inspeção obrigatória. A gente tinha lá, né, os famosos IOs, né, que eram aqueles sim, itens de sim. inspeção que o mecânico cumpre, o inspetor vai lá e recheca para ver se foi feito direito, de acordo com o manual. Então, assim, são funções que se completam, digamos assim, que se complementam. Né? O mecânico com a mão praticamente na massa e o inspetor fazendo esse filtro, né, de legislação e de manutenção também. Tá? Eu acho que eu consegui responder essa tua pergunta. Sim, isso aí. Aí, e nessa, quando você pega e sai da inspeção para a supervisão, qual foi o maior desafio para você? O maior desafio, Murilão, são pessoas. Supervisão é gestão, tá? Supervisão, a palavra-chave significa gestão.
Então, você vai gerir o grupo de inspetores, mecânicos e auxiliares. Tá? Então, você vai ter na sua mão essa carga de trabalho, essa responsabilidade de fazer a gestão dessa equipe de manutenção durante aquele turno teu, daqueles 15 dias de operação que você vai ter na empresa. Então, você vai ter que lidar com problemas pessoais, você vai ter que lidar com doença, adoeceu, maneiras de agir, cada um tem uma maneira de agir, cada um tem um tempo de agir, uns mais lentos, outros mais acelerados. Então, você tem que equalizar todo esse pessoal, trazer todo esse pessoal para uma homogeneidade, né? Deixar todo mundo homogêneo, trabalhando em prol da qualidade de manutenção e da segurança. Então, assim, para mim, o desafio foi trabalhar com pessoas. Mas, em contrapartida, a aviação militar me deu isso. Porque a aviação A militar também é base. gestão de pessoas. A base é essa. Você trabalha com. Eu era sargento, então quais eram os militares que ficavam sob minha responsabilidade? Os cabos e soldados. Então, praticamente, eu tive, né, a mesma atividade na supervisão no offshore. Só mudou digamos assim, de militar para civil. Né? Então, a gente conseguia ter um apoio muito bacana dos mecânicos, dos inspetores. Né? Sempre tive uma excelente aceitação entre o grupo de amigos, né? De profissionais, excelentes profissionais aos quais eu trabalhei. Né? Agradeço também por todos que passaram, né, comigo, Uhum. juntamente nessas operações, nessas quinzenas que a gente teve, inúmeras quinzenas, porque também me ajudaram, né? Não partia somente de mim uma ordem, uma decisão ou uma tomada de ação, mas muitas vezes a gente tinha um contraponto, a gente tinha esse bate-papo. Eu sempre abri muito a opção das pessoas comentarem, de debaterem, né, Feedback, né? uma manutenção, feedback. Então, assim, cara, foi muito bom. Tá? Só tenho agradecimentos a essas fases que eu passei, às empresas às quais eu passei, porque foi crescimento profissional e crescimento pessoal também. Né? Legal. E assim, a gente continuando na tua linha, você falou da experiência internacional. Foi exatamente essa transição de quando você sai da Omni, você vai se aventurar fora ou tem outro caminho antes disso daí? Tem um caminho curto de 6 meses. O que é que houve, Murilo? Assim, as coisas pessoais a gente não gosta muito de comentar, claro, e não Não, devemos claro. comentar, até porque a gente tem, né, outros assuntos mais pertinentes. Mas eu tive alguns processos intercorrentes na Omni, nesse processo meio de saída, né? E aí eu fiquei de maio de 2015, eu saí em maio de 2015, ao final do maio de 2015. De maio de 2015 até o final do ano, até dezembro, eu fiquei desempregado, né? Uhum. Foi um momento muito difícil para mim, porque eu estava morando em Aracaju, né? Eu já era supervisor das bases Nordeste, então eu atuava Aracaju, Salvador, Guamaré, Paracuru e também lá no Oiapoque, quando a gente abriu uma frente de operações lá Legal. no Oiapoque, né? Então eu trabalhava nessa região aqui, a maioria das vezes, a maioria das quinzenas, e aí eu saí da Omni em 2015. Então eu estava morando em Aracaju, tinha acabado de comprar um apartamento financiado em Aracaju, que a parcela custava aí aproximadamente R$ 3.000, cara. E aí, já viu, né? Ficou apertado. Uma mão na frente e outra atrás. E aí eu fui demitido da Omni, saí e fiquei até dezembro de 2015 parado, cara, parado. Foi um momento difícil para mim, um momento de reflexão, um momento que eu replanejei tudo, né? E aí eu busquei outras alternativas. Eu e mais um colega, a gente abriu uma empresa nos Estados Unidos. Ele estava lá nos Estados Unidos. A gente abriu uma empresa de venda de peças aeronáuticas e aí a gente conseguiu desenrolar a venda de peças aeronáuticas para o Brasil, Legal. importação, né? E aí eu passei esses 6, 7 meses aí trabalhando junto com ele. E um grande colega meu, não sei se você conhece o Jorge é aviônico, foi aviônico da Omni, Jorge, não. tá? É, ele trabalhou na Varig também, e na Gol. Tá? Não, de nome eu não tô Ele lembrando. trabalhou. O Jorge, ele tinha um conhecimento em Belo Horizonte com algumas empresas de aviação, né? E também trabalhava com uma aeronave e quem voava ela eram os oficiais do Exército Brasileiro que eu trabalhei.
um Uhum. coronel e um general. Então, assim, o que é que houve nessa transição? Final do ano de 2015, eles comentaram com esses oficiais generais superiores que eram do Exército, tinham saído do Exército já há algum tempo, e abriram uma empresa no Ceará, Fortaleza, chamada Chopper Uhum. Solutions. Não sei se você conhecia essa empresa, ouviu falar Não. aí nesse. Então, a Chopper Solutions era uma empresa de manutenção, angaragem, e eles estavam com um processo também de offshore no futuro, tal, né? E eles estavam precisando de gente, cara. E aí o Jorge me apresentou, reapresentou, digamos assim, para esses oficiais que me conheciam do Exército, e eles falaram, cara, traz ele aqui para a gente conversar. Mano, dia 31 de dezembro, 31 de dezembro de 2015, eu fui Uhum. convidado em Aracaju para almoçar com o Coronel Bispo, satisfação, um grande amigo. O Coronel Bispo me chamou e me ofereceu a oportunidade de ir para Fortaleza. Eu estava desempregado, né, cara? E aí eu fui, né, comecei a trabalhar lá em fevereiro de 2016. Então aí já mudamos para 2016. Eu já comecei a trabalhar lá. E fiquei em Fortaleza até julho. Por quê? Porque no início de 2016, eu já tinha começado a colocar currículos, janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, em várias empresas do mundo inteiro e aqui no Brasil. Uhum. E aí uma empresa me chamou lá fora, lá em Abu Dhabi, para trabalhar. A Global Aerospace Logistics, na GAL, me chamou para trabalhar lá. Sim. E aí o processo demorou de fevereiro a outubro, né? E aí em julho eu pedi para sair da Chopper, lá em Fortaleza, vim para Aracaju e para parar para ir para Abu Dhabi. Então eu comecei meu contrato em Abu Dhabi em 2018, em 2016, em outubro. E fiquei até praticamente junho de 2019 lá, quase 3 anos, trabalhando com as Forças Armadas de lá, né? Praticamente a mesma coisa que eu fazia no Exército, Aham. aqui brasileiro, eu fui fazer lá, tá? Ser mecânico de voo lá. E sentiu muita Mecânico diferença lá de fora? solo e voo. Sentiu muita Cara, diferença? adorei. Não, adorei a experiência, lugar maravilhoso. O Oriente Médio é top, aquela região de Abu Dhabi, Dubai. O Catar eu não conheci, não tive oportunidade de conhecer, Uhum. nem o Bahrein, mas Abu Dhabi e Dubai, cara, para mim, top 100%. Quem tiver oportunidade de ir, tiver O mercado uma abriu muito, proposta de né? emprego, mercado contrata muito, pô, não pensa duas vezes não, pode ir de olho fechado que vai dar certo, É o que eu falo tá? só pra. Eu sempre faço a ressalva. Cuida do inglês, galera. A galera que tá começando aí, Exato, exato, corre atrás do exato. inglês, porque senão vai Vai apanhar depois. precisar, vai precisar. Exatamente. Exatamente. E aí a gente chega. Não sei se eu tô pulando algum step. Aí a gente chega na parte que agora você tá como piloto. É isso? Exatamente. Então vamos lá. Hum. Só para deixar uma coisa bem clara, né? Nesse período todo de offshore, lá desde 99, quando eu comecei no Exército, até 2016, quando eu saí do Brasil, então foram praticamente aí quantos anos? 7 anos, né? Sete É. anos. 99, isso aí, mais ou menos. É, 7 anos. Não, 17 anos, desculpa, 17 17, anos. 17 anos. É. É. Então, nesses 17 anos, eu vim dando o meu jeito na área de pilotagem. O que é esse dar o jeito? É pagando hora de voo, fazendo os cursos que tinham que ser feitos, piloto comercial, e voando da maneira que dava para voar. Então, fotografia aérea, fazer voo panorâmico, dividir hora de voo com colegas, campanha política, ou seja, tudo que você possa imaginar, freelancer, eu fui fazendo. Então, aproveitei o momento offshore, que eram os 15 dias de folga, para desenvolver esse outro lado. Então, eu nunca parei de voar Uhum. como piloto. Você entende? Então eu trabalhava na manutenção esse período todo, esses anos todos, mas em paralelo, quando eu podia, eu estava voando, estava dando meu jeito para conquistar as horas de voo, né? Que eu sabia que ia precisar lá na frente para tentar ingressar numa companhia aérea. Né? Então foi isso. Eu fui para o exterior, 2016, tentei voar lá fora também, mas aí tem muitas restrições, né? Quantidade de hora de voo, a parte financeira também pesava muito, que era muito caro fazer hora de voo lá.
E aí eu volto em 2019. Volto para o Brasil em 2019 já com o objetivo de voar, tá? Aí eu Uhum. já tinha decidido que eu ia voar e não mais trabalhar na manutenção, tá? Certo. Então, se você contar 99 até 2019, que é o meu retorno, foram 20 anos. 20 anos. 20 anos de manutenção, praticamente, tá? E aí eu retorno, tem até um caso interessante com a Azul, na qual eu estou hoje, que eu fiz a primeira seleção para piloto em janeiro de 2019. Uhum. Eu não estava morando no Brasil ainda. Eu não tinha retornado oficialmente para o Brasil. Eu estava morando ainda lá em Abu Dhabi, né? Mas já com planejamento de voltar para o Brasil. E aí o que é que acontece, Murilo? Olha que engraçado. Peguei férias, final do ano de 2018, entrando no ano de 2019. 30 dias e eu vinha para o Brasil para passar o ano novo aqui sempre. E um pouco Uhum. de janeiro ali. Cara, o que é que acontece? Eu venho, tiro minhas férias todas, faço meus cadastros na Azul, faço meus cadastros na Gol, porque naquele momento a aviação comercial estava bombando novamente, porque tinha entrado um novo governo, aquele negócio todo, aqueles planos todos. E aí eu fiz a minha seleção, meu cadastro na Azul. Cara, isso, final de janeiro, eu estava de férias no Brasil, tá? Final do ano de 2018 para o ano de 2019, e eu tinha me inscrito na Azul, estava esperando a seleção. Então, o que é que eles fizeram? No último dia, era uma sexta-feira, eu já tinha retornado para Abu Dhabi, Uhum. para o trabalho, né? E lá era 23h30, quase meia-noite, e aqui 16 e pouca, quase 17. E eu estava aguardando o e-mail de convocação e esse e-mail não chegava. E aquela apreensão toda, e de repente chegou um e-mail, eu vi no laptop, que chegou lá um pop-out de e-mail, e eu não quis nem ver. Cara, quando eu olho assim meio de lado, eu vi que tinha um nome azul. Falei, putz, cara, o coração disparou, né? E aí eu fui ver o que era, o que se tratava. Era a tal da convocação para fazer a seleção da Azul. Pô, glória a Deus, graças a Deus deu certo. Só que tem um porém. Dia 27 eu estava, dia 27 para o dia 28 eu estava em Abu Dhabi já, tinha voltado para Uhum. lá. E era para estar aqui no Brasil dia 31 de janeiro. Meu Deus. Ou seja, cara, eu tive que me virar nos 30, brother. Me virar nos 30 e vir para o Brasil. Então eu vim para o Brasil, tive que pagar aquela passagenzinha barata da Emirates, né? Cheguei no Brasil do dia 30 às 17 horas em Guarulhos. Fui direto para Campinas de ônibus. E em Campinas, no dia 31 de manhã cedo, eu comecei a fazer a seleção. Tá? Moral da história: fui aprovado, deu tudo certo, mas não fui chamado. Porque em 2019 a Avianca fechou. Você lembra que a Avianca fechou lá? Deu. Deu aquela confusão toda. Então tinha muito piloto, muito comandante, muito copiloto, desempregado e mais prontos, todos com carteira, todos já preparados. Então eles foram chamados e eu fiquei de fora, né? E aí 2019, 2020 veio a pandemia, cara, né? A pandemia. Aí eu estava aqui no Brasil, já morando aqui, e pô, não tinha muito o que fazer, aviação parada, né? Estava fora do offshore, não queria voltar mais para manutenção, já tinha decidido, não, eu não iria voltar mais para manutenção, Uhum. a não ser que fosse algo de emergência, emergencial, mas não era meu objetivo mais. E aí eu aguentei 2020, 21, e aí em 22, a questão financeira apertando, o que é que eu fiz? Decidi com minha esposa abrir um espetinho, cara. Olha, que loucura. Abri um espetinho aqui em Recife, cara. Na verdade, Jaboatão dos Guararapes, né? Vizinho aqui de Aham. Recife. Abri um espetinho em 2022, no meio do ano, e graças a Deus deu certo. A gente veio tocando e acabei de repassá-lo agora, né? Acabei de vender esse espetinho porque já não cabe mais, não dá mais para a gente gerenciar. Qual Então, era eu o passei nome do 2 anos. espetinho? Qual era o nome? Espetaria Candeias, top, cara, muito Pô, que bom. legal, cara. Em Recife. Muito. É aqui, vizinho, é onde eu moro aqui. Muito Ó. bom, cara. Qualidade excelente. Pô, comi muito espetinho. Sou apaixonado por espetinho. E aí, mano, 2022 a gente abriu esse espetinho. Eu estava fora da aviação, mas correndo atrás.
E aí, o que é que acontece, tá? A gente vai entrar agora numa área mais de questão pessoal, questão de determinação, de perseverança, tá? Uhum. E é até importante para quem está começando também na atividade, e mesmo quem já está há algum tempo buscando melhoras e melhorias, que não desista, tá? O que é que acontece, tá? Ano passado, 2023, no início do ano, eu me peguei pensando demais no meu futuro, cara, tá? Uhum. Olha que legal. Eu estava atrás do freezer lá da espetaria, sentado, minha esposa no caixa, e a gente falando sobre a vida, aquele negócio todo. E aí o cliente vinha, pô, essa Heineken, toma Petra, tal. E eu era o entregador da cerveja, né? Eu era o cara que gerenciava ali a cerveja. Teve uma hora, no momento da noite, que eu falei, cara, eu não quero mais isso para mim, velho. Não quero. Isso não é para mim. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. A questão financeira foi melhorada, mas isso não é para mim. E eu estou sentindo falta da aviação. Estou sentindo muito falta da aviação. E aí conversei com minha esposa na hora, ela falou, cara, então vamos fazer. O que é que precisa fazer? O que é que você está precisando fazer para voltar para a atividade? Eu falei, bom, eu preciso rechecar tudo, rechecar minhas carteiras, tirar o CMA, saúde, e fazer o ICAO, renovar o meu ICAO de inglês. Então, calcula, vamos ver quanto é que é, a gente coloca no cartão, divide em 1 milhão de vezes e vamos seguir. E foi isso que eu fiz, cara. Eu planejei, como eu sempre falei, né? Uhum. Gosto muito disso. Coloquei no papel os passos que eu deveria tomar, qual seria o primeiro passo, o segundo, o terceiro, quanto custaria isso, quanto tempo demoraria. E isso foi em janeiro. Em março, para abril, eu já estava com tudo resolvido. Eu já Pô, estava com maravilha. todas as carteiras rechecadas, né? Carteiras de piloto de monomotor, multimotor, IFR, e o CMA de saúde e o ICAO. Tudo pronto, tudo resolvido. Me candidatei novamente na Azul, tá? Deus Uhum. é tão bom, mano. Deus é tão bom. E isso é uma coisa que eu vou deixar muito claro aqui, tá? Também. Independente de quem acredite em religião, quem não acredite, não me interessa. Eu só quero Uhum. dar meu testemunho aqui, como eu estou passando, né? Fazendo esse testemunho da parte técnica minha profissional e a minha história de vida. Mas a questão de Deus é muito importante. Por quê? Se você não tem noção, o comandante que eu conheci, que me indicou na Azul, ele é meu vizinho, eu não sabia disso. Amigo do meu tio, de épocas Olha, passadas, eu também não sabia disso. E cliente da espetaria, do espetinho. Ou olha seja, isso, cara. eu conheci o meu guia, o meu indicador, meu QI na Azul, através do espetinho que eu abri. Entendeu? Então, assim, Deus coloca essas pessoas na tua vida, cara, em locais e momentos oportunos e corretos. Tá? Isso aí, independente de quem acredite ou não, é o fato. É o fato. E aí, esse comandante me indicou ano passado, 2023. Eu fiz a seleção em julho, passei, fui aprovado, tudo que tinha que fazer, mas infelizmente, na última fase, entrevista com o gestor, o cara me canetou. Bom, foi impressão dele, não tem o que se fazer, e Uhum. fiquei de fora mais uma vez. Então, olha só, segunda tentativa na Azul. Segunda tentativa na Azul. Final desse ano, de 2023 para 24, a Azul abriu mais uma seleção, diminuiu os mínimos que eles pedem. O Uhum. gancho, o gancho de espera de quem reprovou numa seleção de 1 ano caiu para 6 meses. Então, de julho a dezembro, eu cumpri os 6 meses. Em janeiro, o comandante me indicou novamente. Fiz a seleção novamente, passei novamente, terceira vez, e aí dessa vez deu certo, eu entrei em abril desse ano. Comecei lá na Uniazul, na Universidade da Azul, e graças a Deus deu tudo certo, me formei, e hoje eu estou em treinamento em rota, né? A gente chama de treinamento em rota, Uhum. voando realmente como primeiro oficial, aí, como copiloto, cara. Então, assim, para mim foi uma história muito longa, batalha demais, árdua, mas a perseverança e a fé em Deus, cara, que me mantiveram firme aí
nesse caminho, tá? Kleber, quando você fala em Deus, né? Lógico que aqui a gente não está para pregar religião, não está para pôr à prova a fé de ninguém, mas eu concordo 100% com você. Por exemplo, eu me apego muito a Deus, tudo, tudo em primeiro lugar eu coloco Deus, eu converso, eu peço orientação, eu converso com a minha família, e assim, exatamente o que você falou, cara, cria meta, não tenha medo do desafio, não tenha medo do novo, acredita no teu potencial verdadeiramente. Não adianta você Exatamente. Se acreditar no seu enganar. potencial e se enganar, e não ser Exato. preparado para o momento. Exato, exato. Se prepara incondicionalmente, vai se preparando, Se vai se capacite, preparando, né? vai se capacitando, porque uma hora a porta vai abrir. Isso é fato. E abre, E e Deus abre. está olhando e abre locais inesperados. Olha como Deus trabalhou na tua Exato. vida. Você, cara, teve uma carreira brilhante, foi lá para fora, voltou, abriu uma espetaria, não é o nome, tá certo? É, Isso, exato. abriu e dali saiu a oportunidade para A você chegar semente, à exato. semente aonde você queria chegar. Então, Exato. assim, não tem outra explicação além do seu talento, da sua coragem, da Não. sua capacitação, Deus envolvido nesse meio, Não, ele atua em abrindo todos todos os os momentos, caminhos. cara. E exato. E assim, ô, Murilo, aquelas frases que a gente aprende quando criança, tá? Os ditos populares que a Uhum. gente se acostuma a ouvir dos pais, dos avós e às vezes até transmite para as próximas gerações, cara, é a pura verdade. Deus ajuda quem cedo madruga, mano. Não tem outra. Não Não tem tem outra. outra. Se eu fosse um cara que desistisse fácil, que não tivesse perseverança, que não tivesse garra, que não buscasse o autoaperfeiçoamento, a capacitação profissional, que não corresse atrás de curso, de treinamento, de me sacrificar financeiramente, muitas das vezes, me sacrificar em termos de tempo, de família, de conforto, né? Sair da zona de conforto, eu não chegaria onde eu cheguei, Não cara. ter medo do Aí novo, não ter você medo da troca, também, né? né? Exatamente. É. Como você falou, desafios. Pô, nenhum cara hoje no mundo que é rico, bilionário, bem-sucedido, ganhou isso de presente. Não Você tem que ser funciona assim. audacioso. Você tem que ter audácia. Audacioso, Tem claro, que... claro. Tem inteligência, capacidade de entender, né? De planejar. Essa palavra, planejamento, é importantíssima, né? Pô, onde é que eu quero Isso. chegar? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ali. Mas como é que se chega ali? Quais são os passos para chegar? O que é que eu tenho que cortar da própria carne para que eu me sacrifique e chegue lá? Ah, não, ó, você tem aí uma zona de conforto, você gosta de dormir muito durante o almoço. Cara, usa essa hora de almoço aí para você aprender alguma coisa a mais, ler um livro, se capacitar, sei lá, velho. São milhares de exemplos, são milhares de É. condições. Abrir seu Tá? Mas se network, você não. Exato, networking, entendeu? Networking é importantíssimo. Né? O LinkedIn é importantíssimo. importantíssimo. Quem não tem um perfil no LinkedIn, estava conversando com minha esposa hoje sobre isso. Está Quem não atrasado. tem um perfil no LinkedIn está atrasado, entendeu? Então, assim, é muita informação, né? Mas a base de tudo é o teu eu interior, é a tua vontade. Se você não tiver vontade, meu camarada, aí não adianta, ninguém vai fazer por você. Não vai. Ninguém vai fazer por você, tá? Kleber, e dentro dessa tua conquista, uma curiosidade, né? Porque eu fico refletindo nas coisas assim, e às vezes eu me imagino, você foi chamado, você entrou, o que que passou na tua cabeça dentro do primeiro voo? Quando você colocou o uniforme, que você entrou, que o avião decolou, como é que foi isso daí na tua mente, cara? Mano, vou te falar uma verdade. Ah, pô, cara, eu esqueci, tá? Antes de chegar na Azul, o que é que acontece? Eu nunca tinha tido uma experiência profissional voando. Uhum. Profissional, eu digo, carteira assinada, Sim. contratado, tá? Eu sempre fui da manutenção e correndo atrás, em paralelo, em voar. Isso significa voar freelancer, voar sem carteira assinada, fazer o famoso bico, faz um Uhum. voo particular, ou seja, de inúmeras maneiras. A gente consegue ganhar hora de voo e experiência, tá? E, mais uma vez, Deus atuando no momento certo, na hora certa.
Olha que legal. Ano passado, esse ano de 2023, que eu me peguei pensativo e propus a mudança em minha vida para voltar para a aviação, tá? Logo no início de 2023, o que é que acontece? Entrei em contato com um colega meu, trabalhou na Omni também, amigo meu, na verdade, e Uhum. falei assim, cara, tô correndo atrás, tá difícil, tô botando currículo, mas pô, eu não tenho a experiência profissional, nunca trabalhei, então assim, fica difícil às vezes a gente ganhar a primeira oportunidade, né? Para isso eu vou ter que me sacrificar, eu vou ter que ir lá para o Mato Grosso, vou ter que ir para Goiás, vou ter que ir para a Amazônia, vou ter que ir para o Garimpo, sei lá, para ter essa primeira oportunidade. E aí ele falou, cara, eu conheço um cara em Salvador, porque ele foi fiscal da Petrobras, Uhum. aquele fiscal de auditoria, Filtran, SGS, ah, não, Inter, SGS, isso, Inter, isso. aquelas coisas. As auditorias. Ele trabalhou nas auditorias, ele conhecia um dono de empresa era em Salvador. Ele falou, cara, lembrei desse dono de empresa, ele gosta muito de mim, a gente tem muita intimidade e eu Afinidade, vou né? entrar em contato com ele. Pô, entrou em contato com esse cara, esse senhor, isso no meio do ano. Isso ali era junho para julho. Moral da história, cara, eu consegui entrar na VEM Táxi Aéreo. Então, o meu primeiro trabalho profissional de Uhum. pilotagem copiloto foi na VEM Táxi Aéreo. Mas, para isso, eu ainda tive um sacrifício, um pedágio a ser pago. Como nada na minha vida foi fácil. O que é que acontece? Eu entrei na empresa não oficialmente em setembro. Uhum. De que maneira? Participando, estando lá com eles, porque não tinha vaga ainda de copiloto. Tá? Então, eu me dispus a estar lá na empresa, Uhum. diariamente, praticamente, e fazer um tipo de consultoria, dar um tipo de consultoria na manutenção para eles, ajudá-los Legal. na manutenção. Então eu me propus a isso, ó, enquanto não rola a vaga, deixa eu ficar aqui, eu ajudo vocês, né, dou um apoio, dou uma moral na manutenção, ah, faço algum tipo de organização para vocês, né, se tiver Uhum. alguma parte de documentação para fazer uma lida, ver se está tudo alinhado, né, se está tudo certo. E aí, quando aparecer a vaga de piloto, vocês me, me abrem essa porta aí, essa oportunidade. Né? E aí Uhum. foi o que aconteceu. Né? Eu fiquei de setembro a dezembro lá, trabalhando dessa maneira, indo praticamente todos os dias para o hangar, aqui em Recife. Né? Um táxi aéreo que trabalha com transporte de carga, de pessoal. E aí, em Uhum. dezembro, ele me deu a oportunidade, cara. Abriu a vaga, me deu a oportunidade de copiloto. E aí, realmente, eu consegui começar a trabalhar como copiloto, entendeu? Uhum. Como operações lá na empresa, tá? Então, foi bem legal, tá? Essa oportunidade que eu tive. E aí, fiquei até março. Foi quando a Azul me chamou para começar o curso. Então, assim, também foi muito curto esse período como copiloto lá, entendeu? Uhum. E aí, depois eu entrei na Azul e comecei o curso lá, né, em abril. Foi um gancho que eu fiz. Desculpa, me faz novamente a Né? tua pergunta. Não, a pergunta que eu tinha feito para você foi o seguinte, não, mas foi importante Ah, você fazer essa do colocação. primeiro voo, né? Tal. Isso. O que que passou na tua cabeça ali? O que que tu sentiu, cara? Tu falou assim, cara, missão cumprida. A gente sabe que tem muito caminho, mas assim, primeiro degrau eu já conquistei, eu tô aqui. Como é que foi isso na tua cabeça? Exatamente. Exatamente, Murilo. O que que acontece, cara? É, até hoje, vou te ser sincero, brother. Até hoje, eu não sei e não sei explicar para você e para quem quer que seja que me pergunte, tá? Que comente comigo. O que é que mudou na minha vida? O que é que eu estou sentindo? Eu estou em transe ainda. Essa é a verdade. Tá? Eu estou meio que aéreo, sem entender muito bem o que está acontecendo. Por quê? Porque foi muito curto o espaço. Em Uhum. dezembro eu comecei nesse táxi aéreo. E em maio, junho, eu já estou na Azul, cara. Então, assim, é muito rápido. Foi muito rápido para mim e eu estou meio que tentando digerir ainda. Claro que primeiro voo é emocionante, né?
a oportunidade de estar numa cabine de um avião a jato, de companhia aérea, linha aérea, fazendo um voo dentro do país, voando nos níveis mais elevados possíveis, né? Isso te dá uma sensação de dever cumprido, como você falou, né? De ter chegado onde eu gostaria de ter chegado. Mas é uma sensação muito estranha, cara. Eu não consigo descrever para você. Tipo assim, o negócio tá meio pastoso ainda para mim, Uhum. sabe? Eu não caiu a ficha. A palavra é não caiu ainda a ficha para que eu possa explicar essa sensação, tá? Tá muito legal, tá muito bacana. Mas eu me pego pensando, sabe? Falo, cara, sou responsável por tirar isso do chão, por voar uma máquina tão moderna como essa, tão grande quanto essa, tão importante quanto essa. Então, não caiu ainda a ficha. Sou muito sincero contigo agora, cara. Pô, legal, cara. Mas Deus vai abençoar. Eu acho que é só a sua decolagem, né? Usando a. Então, assim, Exato. você tem voos, É a muitos mais primeira longos fase. aí, cara. Você pode ter certeza, é a primeira É, fase. Ó, exatamente. Kleber, a gente já tá chegando pro final aqui, tá? Bate-papo com você tá assim, show de bola. É o que eu falo para todo mundo. O ideal seria que fosse 2, 3 horas aqui. Se deixar, a gente vai conversando e vai indo É que é embora. muita questão, né? É Muita muita pergunta, muita coisa que ideia, a gente histórias vai, demais, né? é muita história e vai te prendendo. E quando você vê, cara, a hora já voou. Exato. E, Kleber, para a gente finalizar, dentro da aviação, quem foi seu maior professor? Cara, dentro da aviação, meu maior professor da manutenção. Eu posso dividir em dois, né? Pode, pode. Posso. Dentro da aviação, meu maior professor de manutenção foi o Nélio, tá? O seu Nélio Naomi, que ele, na verdade, ele abraçava, né, os seus pupilos, digamos assim, né? Os mecânicos ali, quem estava iniciando na carreira. E a gente conversava muito, a gente debatia muito, ele explicava as situações e trazia, né, muito conhecimento e que me fez aprender muito, tá, cara, na aviação de manutenção. Tá? Tanto na parte de organização, quanto a parte técnica, né? E parte de liderança também. Ele era um cara muito capacitado. Então, o seu Nélio, eu acredito que tenha feito um grande, né, me dado uma grande qualidade nessa questão de aviação de manutenção, grande Uhum. conhecimento, e eu agradeço muito a ele. Pena que ele não está mais aqui entre nós, né? Que Deus já o tenha aí de braços abertos aí, ele consiga aí estar fazendo as manutenções dele aí no outro plano e gerenciando o outro plano. Tá aí na parte de pilotagem, eu tenho o meu tio, né? Ele me influenciou muito, né? Na parte de voo, tá? E o meu primeiro instrutor, né? Meu primeiro instrutor foi a minha primeira decolagem no piloto privado, que também Uhum. não está mais aqui, o famoso José Geraldo, né? O instrutor e comandante José Geraldo, que também já faleceu. Então, assim, me ensinaram muito e me deram uma capacidade de progredir, né? Então, eles me abriram um caminho, tanto o Nélio quanto o famoso José Geraldo, me deram essa condição aí de chegar onde eu cheguei, né? De ter uma mente aberta, uma mente de aprendizado, né? E hoje eu estou aqui, devo, não exclusivamente, mas devo muito a eles o Uhum. conhecimento adquirido nessa minha trajetória. Legal, cara. E deixa eu te falar, se você puder isolar nesses 25 anos de profissão, qual foi o seu maior desafio? O teu projeto que você participou, uma manutenção, um translado, um voo que marcou na tua cabeça e tu fala, cara, eu fiz isso. Mano, chegar onde eu cheguei na parte de operações de voo, né? Para mim é um fator assim que eu tenho como orgulho pessoal, né? Eu consegui aquele grito, né? De libertação. E eu acho que as operações de traslado, né? Pela inexperiência que tínhamos, Uhum. né? Pela inexperiência natural que a gente tinha, nunca tínhamos feito um traslado internacional, voando ali pelas águas do Caribe, né? Bahamas, Caribe, atravessando toda aquela distância até chegar no Brasil, cara. Eu acho que foi algo muito desafiador,
mas muito, muito prazeroso. A gente aprendeu muito também ali, tá? Conseguimos desenvolver com qualidade. Chegamos em terra firme no Brasil, entregamos as aeronaves no Rio de Janeiro, né? A missão era essa, trazer da Filadélfia para os Estados Unidos. Então, acho que os traslados na parte de manutenção me ajudaram bastante também. E essa experiência eu trouxe lá do mecânico de voo, né? Da aviação militar. E a gente Uhum. fazia parte praticamente da tripulação. Nós éramos o terceiro tripulante, né, na aeronave. Então, esse desenrolo ali de voar a aeronave, de ajudar os pilotos numa documentação, numa questão de tráfego aéreo, né, uma visualização, ficar atento ao tráfego aéreo, ficar atento ao local de pouso. Então, isso me ajudou muito, a aviação militar. Uhum. E foram os momentos mais desafiantes para mim, né, a parte de traslados, trazendo as aeronaves aí dos Estados Unidos para o Brasil. Legal. E deixa eu te falar, dentro dessa trajetória aí, tem algum momento que foi bem engraçado que tu não esquece que aconteceu dentro do hangar, ou dentro durante o voo, alguma coisa assim, que te marcou também? Cara, vou ser sincero, eu acho que isso aí era motivo para um outro, um outro podcast, cara. Porque tem Os muitos, né? momentos engraçados. Porque tem muitos, cara, tem muitos. O nosso, assim, eu acho que o nosso amigo Vinícius, que fez aí a última edição, ele é o cara mais indicado aí para isso, porque todas as histórias, ou a maioria das histórias, Passavam são por ele. originadas, são originadas nele, cara. Então, Legal, é assim, verdade. dele, cara, eu tenho uma centena de histórias em Macaé. Então, assim, pô, se eu for contar aqui, é livro. A gente passa aqui mais 3, 4 horas contando essas histórias. Tá? Mas Eu foram acho que inúmeras, cara. eu acho que eu vou fazer um separado só contando essas histórias. A gente vai. Exato, exato. Isso aí vai ser um especial, edição especial. Isso aí. E para a gente finalizar aqui, Kleber, deixa dois nomes aí para a próxima, como sugestão. A gente vai fazer o convite, caso aceitem de bom grado, a gente faz um bate-papo com eles Bom, também. eu tenho um grande amigo meu, que é o Pedrinho. Você conhece o Pedrinho? Nanã? Ou não? Não, o Pedrinho. Pedrinho. Daí de Macaé mesmo, cara. O Pedrinho, Pedro Pedrinho, Moraes. Pedrinho, Pedro Moraes. Pedrinho, Pedrinho. Só uma Pedro. observação, não precisa ser offshore, não, tá? É de qualquer Não, não, passagem por não. Ciência Fielda. O Pedrinho, ele é um cara muito. Ele foi meu auxiliar, cara, também na Sênior, brother. Olha que coisa. Mas é um moleque muito inteligente, muito capacitado, muito gente boa, coração enorme, tá? E tem uma experiência também enorme, porque trabalhou lá em Abu Dhabi, praticamente na mesma época de mim. Ele chegou. Eu estava indo embora, ele estava chegando, Uhum. tá? Trabalhou no Catar, trabalhou em Portugal, na OGMA, que é a subsidiária da Embraer, lá em Portugal. Então, assim, eu acho que ele tem muita coisa para falar, tá? O Pedro. E um outro colega que eu acho que seria interessante é o Varley, cara. O Varley Mineirinho, tá? Também muito amigo, gente Valeu. boa demais, super experiente. Foi ele um dos precursores do offshore para a galera militar, que era militar. Foi Eu, legal. inclusive. Então, assim, partiu dele também a vontade de sair da aviação militar e entrar no offshore, tá? Então, acho que seriam dois nomes bem interessantes aí. Foi legal. É, depois eu pego com você em off o contato deles e a gente faz o Tá convite. bom? Eles, Top. eles aceitando aí, a gente faz uma conversa. Cara, ó, Perfeito, show brigadão. de bola. Muito obrigado pela sua participação. História top. Já conheci uma parte dela, mas a gente acabou entrando em pedaços aí que foram muito interessantes, muito esclarecedor. Acho que é um caminho, um norte que a gente também consegue dar para quem está assistindo, porque pega esses ganchos de perseverança, de altivez, de querer fazer, de querer conquistar, de se dedicar. E o intuito é esse, cara. Ó, obrigado aí mais uma vez. Foi uma satisfação conversar com você, Valeu. tá? Valeu, Murilo. Pô, super prazer, satisfação enorme aí também estar conversando contigo aí no teu projeto, cara. Que Deus te abençoe, tá? Amém. Que cada vez mais ele cresça e numa progressão geométrica, tá? Exponencial, cresça muito, desenvolva, traga bastante gente bacana aí, bastante história. A aviação é um mundo, né? Apesar da gente achar que é um mundo pequeno, mas tem diversas nuances aí. Tem a parte Muito. militar, tem a parte civil, offshore, comercial, táxi aéreo, tem de tudo, né?
Então tem muita gente bacana aí que a gente pode trazer, você pode trazer aí para o teu podcast. E além disso, né, cara, é uma maneira de trazer vontade e exemplos para essa garotada que está começando também, né? Isso aí. Então, tanto na parte de manutenção como na parte de voo aí, se espelhar nesses exemplos aí, né, no meu exemplo, de outros exemplos, que a gente não desistiu e a gente chegou onde chegou por perseverança, né? Então, por batalha, a gente tem que lutar por isso e graças a Deus a gente chegou onde chegou. Então, assim, parabéns Isso aí pelo aí. teu projeto, tá? Obrigado pelo convite. Eu estou aqui no meu cockpit, né? Estou em voo aqui no Embraer Muito legal. Tá no automático, né? 195. Tá voando no automático, tá tranquilo. Daqui a pouco a gente chega no destino aí. Então, muito legal, cara. Obrigado mais uma vez aí pelo teu convite, tá? E vamos seguir em frente aí, tá bom? Qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição. E quem também quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato aí, eu vou estar à disposição para responder. Valeu? Beleza. Valeu. Obrigadão, cara. Um abraço. Valeu, meu parceiro. Forte abraço, a gente se encontra a qualquer hora. Até mais.